antes de vir a essa tribuna, eu fui abordada por uma servidora, uma técnica do Ministério da Saúde, portanto, uma militante da saúde em nosso país, e ela demonstrava um sentimento de profunda tristeza e constrangimento de ver como o Dia Mundial da Saúde estaria sendo colocado por esta casa numa sessão esvaziada, com uma ausência quase total dos parlamentares e, pior, a proibição do acesso da população brasileira ao plenário dessa casa. Normalmente, sessões com o caráter desta recebem, inclusive, com alegria, com entusiasmo, a presença de populares, da sociedade. Já que se trata de um conceito abstrato, de que a Câmara é uma casa do povo, por que abstrato? Porque exatamente o povo é tratado da forma como, lamentavelmente, vem sendo tratado por essa casa nos últimos tempos. Apesar disso, a gente quer agradecer a presença de alguns parlamentares que aqui vieram. Eu sei que nem todos dispõem na sua agenda, do tempo necessário para todos os eventos que ocorrem ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados. Isso é compreensível. E quero também agradecer a presença dos convidados, alguns, porque alguns deles até tiveram dificuldade de acesso ao nosso ambiente. Então eu quero aproveitar a celebração do Dia Mundial da Saúde para homenagear os militantes dessa política, os profissionais que se dedicam a ela, e que são esses profissionais de todos os níveis na hierarquia funcional, que garantem a sobrevivência mínima de uma política pública que está muito longe de corresponder à saúde como um direito social. Em outros tempos, o nosso país, junto com a sociedade, conseguiu conquistas formidáveis. O próprio Sistema Único de Saúde, na sua concepção, na sua estruturação e na sua forma de encaminhar, de decidir, de deliberar, inclusive com a participação popular, as decisões sobre a política de saúde do país, com os conselhos municipais, conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Saúde, conselhos paritários que têm a presença da participação da sociedade civil organizada. Mas, lamentavelmente, no decorrer dos tempos, não só essa política assumiu características muito ruins, muito negativas, muito desqualificadas, apesar do empenho, da dedicação, da generosidade dos profissionais da área da saúde. Nós estamos aqui a celebrar o Dia Mundial da Saúde dessa forma, mas ao mesmo tempo reiterando nosso compromisso com essa luta e dizendo que a resistência vai às últimas consequências, para que não se percam as preciosas conquistas que o povo brasileiro adquiriu, conquistou, aspectos importantes dos seus direitos sociais em nosso país. Estamos vivendo uma crise profunda, mas não é dessa crise que eu quero falar. Eu quero falar das possibilidades concretas de saída, pelo menos para um problema gravíssimo, uma epidemia sem precedentes em nosso país, que é o problema da epidemia da Zika, da dengue, da chikungunya, enfim, todas essas manifestações de patologia sob a forma de epidemia, e a sociedade, os governos municipais, estaduais e federal despreparados, sem condição de dar uma resposta efetiva, eficaz para um problema que eclodiu exatamente por falta de uma política de prevenção, de investimentos em saneamento básico, de uma atenção do ponto de vista da educação sanitária do nosso povo,
da educação para a saúde, da prevenção à saúde. E, lamentavelmente, nós estamos nesse quadro tendo que adotar medidas emergenciais. E medidas emergenciais não dão conta de problemas cujas causas ainda não estão de todo claras. A própria ciência, a própria pesquisa, a própria academia estão a nos dizer, nos espaços que, inclusive, essa casa vem criando, por iniciativa de parlamentares dedicados, comprometidos com a questão da saúde, e não é apenas esse momento que estamos aqui, numa comissão geral, que é uma das iniciativas que os parlamentares vêm encaminhando na tentativa de dar uma resposta naquilo que depende do Congresso, da Câmara dos Deputados, para não sermos, no mínimo, omissos. Diante desse quadro, eu considero até dantesco, sem perspectiva de uma solução a curto prazo, que os próprios especialistas nos dizem que pesquisa supõe tempo vacina supõe tempo de pesquisa. O saber científico não se faz improvisadamente. Os testes que se fazem necessários para certificar a eficácia de uma dada vacina não é uma questão que se resolve em alguns dias. Então não é simples essa realidade que estamos a enfrentar. Eu sei que uma comissão geral, por si só, não resolve muita coisa, mas trazer especialistas, atores públicos, gestores públicos, que venham nos contar o que está sendo feito, o que está acontecendo, se essas medidas emergenciais têm apresentado algum impacto positivo, ou se a evolução do fenômeno da epidemia está ou não está controlada, é algo importante para que se perceba que é preciso juntar os esforços, Câmara, Senado, governo, sociedade, academia, institutos de pesquisa, quem possa vir juntos, para que se consiga atenuar, inclusive, o sofrimento da população, as incertezas que essa população vive, diante de um horizonte não muito promissor, de se perceber em que momento a resposta eficaz a esse drama, a essa situação dramática, poderá em algum momento aparecer, ser sinalizado como algo que estaria se começando. Não quero passar uma visão negativa. Eu não sou de desistir diante do impasse que extrapola os meus próprios limites de influenciar na sua eliminação como situação extrema. Mas eu queria que esse Dia Mundial da Saúde não ficasse para os nossos profissionais da saúde, para a população que se organiza em torno dessa política e que vem dando uma contribuição excepcional. E só há avanço, e só há qualificação das políticas públicas, e só há aspectos positivos nas decisões estratégicas de uma dada política pública quando tem a participação, a parceria, seja na decisão dessas políticas públicas, das suas políticas estratégicas, mas, sobretudo, no controle e fiscalização da prestação de serviços correspondentes a essa política pública essa que corresponde a direitos sociais, direitos de cidadania. Eu quero aqui, como representante do povo do meu Estado, mas me sinto também representante do meu país, não pela minha importância, mas pela minha origem. Eu sou originária do Nordeste, e eu sei do quanto essa epidemia se apresenta de forma mais aguda naquela região, por ser a região mais pobre desse país, mas também o problema se apresenta no Sul, se apresenta no Norte, se apresenta no país inteiro. E eu, como representante do povo de um Estado, e vendo o sofrimento do nosso povo em todas as regiões desse país, eu quero pedir desculpas aos servidores da saúde em nome do Estado brasileiro, ou pelo menos do pedaço desse Estado ao qual eu estou ligado, que é o Parlamento, que é a Câmara dos Deputados, pela ausência de políticas públicas adequadas, justas, necessárias a um direito social fundamental, que é o direito à saúde. A doutora da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul estava me dizendo que uma jovem de poucos anos
precisando de uma intervenção cirúrgica, através de por problema de um aneurisma. Essa jovem morre dentro do hospital, por falta de uma intervenção na hora justa e adequada. É inaceitável, é um crime do Estado contra um cidadão e uma cidadã brasileira. Isso é um caso que a gente toma conhecimento através da doutora Dilma, da Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, que é uma das cidades e um dos governos locais que tem apresentado resultados fantásticos da ação do governo e da ação da pesquisa no enfrentamento, inclusive a esse problema da Zika e seus desdobramentos. Então, meus companheiros, minhas companheiras, meu povo da saúde, seja nessa casa, seja na sociedade, seja onde eu for, me desculpe o governo brasileiro, não é governo tal ou qual, mas nos desculpem a nós, o Estado brasileiro, por não termos tido capacidade e suficiente competência e vontade política e decisão política na hora certa para que uma tragédia do tamanho dessa estivesse a se colocar nos dias de hoje, nos deixando perplexos, nos deixando impotentes, nos deixando com um enorme sofrimento também, por sabermos do quanto se poderia ter evitado se tivesse saneamento básico nesse país, se o povo tivesse garantido as condições mínimas necessárias, né, para o seu atendimento à saúde em todos os estágios em que essa necessidade se apresenta e se apresentasse. Pelo menos que o Dia Mundial da Saúde, né, com esse constrangimento que estamos aqui a sofrer, do esvaziamento dessa sessão, e peço também desculpas aos nossos convidados, eles também companheiros, aliados de primeira hora, nas mudanças que se fazem imperativas em relação às políticas públicas, e mais que isso, a regularização, a normalização da convivência democrática nesse país. O país não aguenta mais crise acima de crise, espera acima de espera, pelos problemas e as soluções indispensáveis, a manutenção da vida, a manutenção do trabalho, a manutenção das condições básicas mínimas, para que o povo possa viver com educação, com saúde, com saneamento básico, com moradia popular, enfim, com aquilo que é essencial à própria existência do ser humano, com dignidade e com direitos. Eu tinha preparado outro texto, mas a minha emoção e o meu como é que eu diria, desconforto é de tal ordem que não faria sentido eu ler um texto que eu pensei, junto com minha assessoria, não é, com tempo e com tranquilidade. Eu quis manifestar isso. É uma situação de emergência não só do ponto de vista da saúde pública, mas é uma situação de emergência do ponto de vista político. Deixemos a disputa do poder pelo poder. Nos juntemos todos acima de partidos, acima de ideologias, acima do que for, que o povo brasileiro está clamando. Está clamando pelo quê? Nos deixem viver, nos deixem trabalhar, nos deixem ter saúde, nos deixem ter escola para os filhos. É isso de que se trata. Muito obrigada pela atenção. Desculpe o desabafo, mas eu não tinha outro recado a dar. Aquilo que meu coração está pedindo, senão isso que eu manifestei dessa tribuna. Muito obrigado.